Pronto. Então, gente, boa tarde a todos e a todas, né? E agora a gente está iniciando a nossa segunda palestra, né, do quarto Endiz, que é o Encontro Nacional sobre Discurso, Subjetividade e Identidade. E o Endiz, ele é promovido pelo nosso núcleo, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Estratégias de Comunicação, que é o NEPEC, que é um grupo, né, vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da UFP, da Universidade Federal do Piauí, o PPG com UFP. Aí a gente agradece a todos, né, que estão participando com a gente nessa tarde, né, e nesse momento a gente quer saudar a professora Laura, né, que é PhD e é bolsista Fulbright 2022-2023, do PPG com UFP, e ela irá proferir a palestra O Imigrante Brasileiro Latinx, professora? Latinx, e o caminho, o imigrante brasileiro Latinx, o caminho migratório e a função do sujeito sul-americano Latinx na redefinição da cultura americana. E a gente também quer saudar o professor Gustavo Saidio, né, que é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Vale do Rio Sinos, e ele é mestre em comunicação pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é professor tanto do curso de jornalismo quanto do PPG-Com da UFP. E ele vai, nesta tarde, mediar a nossa palestra, né? Então, professor Gustavo Saidio, a palavra está facultada, senhor. Professor, você nos escuta? Bom, eu cumprimento todos, e ao tempo em que faço esse cumprimento a todos os presentes, agradecendo a participação de cada um, gostaria de ressaltar aqui o esmero da coordenação, da organização do quarto Endiz, parabenizar todos os envolvidos, aqueles que estão fazendo de tudo para que a gente tenha um excelente evento. E, ao mesmo tempo, queria cumprimentar a professora Laura Lomas, agradecer a sua participação, dizer para todos que a professora Laura Lomas esteve conosco aqui no PPG-Com durante os meses de junho, julho e início de agosto do ano em curso, e foi um prazer recebê-la, né, e, sobretudo, foi muito proveitoso para todos nós esse compartilhamento de conhecimentos. A professora Laura Lomas é professora da Rutgers University, deverá retornar como bolsista Fulbright para o nosso programa no ano de 2023. Então, professora Laura, sempre um prazer reencontrá-la, ainda que remota e virtualmente. Receba um abraço caloroso, né, do sul, do hemisfério sul, aqui de Teresina, Piauí, de todos os colegas que aqui deixou. Eu passo, então, a palavra para a professora Laura Lomas. Ela deverá fazer a sua fala em torno de 30 minutos, e após isso a gente abre para um debate. Eu sugiro que aqueles que desejem fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta, o façam pelo chat. Então, eu estarei aqui recebendo todos vocês no chat, as perguntas por chat, e encaminharei para a professora. Ela também terá acesso, né, a essas perguntas, e qualquer dúvida a gente vai dirimindo ao longo desse processo. Ok? Professora Laura, a palavra é sua. Tá bom. Quero primeiro agradecer carinhosamente essa invitação e sua presença de cada um, em particular a Giovanni, que me convidou, e também Mona Lisa, eu sei que ela participou na organização, e o professor Gustavo Saidio por tão amavelmente de coordenar a conversação com vocês. Peço desculpas de antemão, porque é uma vergonha que o meu português
ainda não está onde eu quis que ele estivesse, mas vou tentar. Se você tem alguma pergunta, eu falo uma espécie de portunhol, mas eu sei que Gustavo fala muito inglês, e eu vou falar devagar, e se você não compreende, por favor, faz uma pergunta. Eu quero falar sobre esse término que a colega Jéssica introduz, que é uma palavra difícil de pronunciar, um término importante, de toda forma, porque representa a definição, o rótulo do grupo minoritário, que dentro de 20 anos vai ser um grupo minoritário mais grande do país onde eu estou. Nesse momento estou falando de Newark, de New Jersey, uma comunidade luso-falante bastante grande, porque esse grupo, essa diáspora brasileira e sul-americana forma parte desta minoria, que pronto seria a minoria, já é a minoria mais grande, e pronto os supostos brancos, não hispânicos ou não latinex, vão virar minoria. Então, à víspera dessa situação, surge a pergunta se o migrante brasileiro forma parte deste grupo. Existe um corpo de estudo sobre o tema. Frances Negron Montaner, ela publicou um ensaio sobre esse tema, indicando que muitos brasileiros não se consideram parte deste grupo, como essa definição identificária, mas o colega que ha trabalhado mais ao fundo esse tema é o professor Luciane Tosta, que publica uma série de artigos, também antologias, argumentando sobre essa definição, partindo da presença brasileira nos centros de detenção nos últimos anos, como migrantes detenidos e como funcionários. Essa ponência propõe redefinir essa minoria mais grande do país norte-americano à luz da crise migratória no século XXI. É necessário, eu acho, reconhecer ao Brasil e a diáspora sul-americana em geral como força decisiva nessa minoria, nesse grupo mais grande, ao mesmo tempo, o mais invisível dos Estados Unidos da América. Agora, estou pondo ao centro o país pudente do hemisfério, mas eu acho que é importante que vocês saibam também o que está passando acá, que muitos de meus estudantes não sabem. Eu acabo de ditar uma aula e me perguntei, e muitas pessoas na aula são filhos de brasileiros imigrantes, filhos de imigrantes da América do Sul, do México, do Caribe, e não está totalmente conhecido acá no país, e eu quero saber também se vocês têm conhecimento dessa situação da crise migratória atual. Em parte porque um compatriota de vocês jogou um papel importante dentro da revelação da situação que ocorreu. Primeiro, quero falar um pouco sobre esse grupo migratório e como os estudiosos han tratado do tema. No século XX, especialmente nos anos 80,
durante um período de hiperinflação e ditadura, os brasileiros começam a migrar para os Estados Unidos, Nova York em particular, Massachusetts, Nova Jersey, Flórida e Califórnia, são os lugares mais populosos dos brasileiros. Atualmente formam parte de uma diáspora da quantidade um pouco incerto. Oficialmente, o censo indica 500.000, mas o governo brasileiro indica quase 2 milhões de brasileiros. A diferença grande se deve a uma realidade de que muitos brasileiros não tinham mais opção que entrar no país sem documentos, sem autorização migratória, porque as opções são muito pequenas, muito estreitas, né? O professor brasileiro-americano na literatura comparada na Universidade de Kansas, Luciano Tosta, lançou a pergunta em 2004, que vamos a considerar nessa apresentação. Tosta falou, latino eu? Numa revista que é para a comunidade hispânica. A revista é Hispania. Tosta argumenta que o brasileiro no exterior não identificava com a grande maioria da diáspora latino-americana hispano-falante por razões do idioma e o desejo de afirmar uma diferença cultural. No texto do Kathleen de Acevedo, que é uma brasileira descendente também, nosso romance, o título é Samba Dreamers, o protagonista, Joe, é um exiliado, refugiado da ditadura nos anos 80, que vive com os pesadelos da tortura que experimentava. E ele, sin embargo, tem que fingir-se de caribenho para seu trabalho. Todo mundo lê seu corpo, seu acento, sua forma de falar, como indicação de ser latinex, ou latiné, ou latino. Então, uma breve parênteses, interessante, porque esse grupo, tanto como a definição de quem inclui esse nome, de como se pronuncia o término, é proteu, é metamorfoseando, porque quando recente se forma uma associação de estudos latinos no ano 2014. Existia a palavra primeiro do mexicano-americano, ou chicano, e porto-riquenho, e depois cubano, digamos, era uma questão do nação. E depois se começava a falar do latino como um término global, mas é um término masculino, que exclui, então falávamos latina e latino. E depois, as pessoas que não identificam com o binário heterossexual, demandava o X, latinex. E atualmente surge outro término que é latiné, que é uma pronunciação mais acessível para o pessoal que fala espanhol ou fala português, porque é muito difícil falar latinex, né? Então, eu não vou policiar nem insistir, eu acho que é importante ser inclusive, incluir e não excluir. Tanta exclusão que existe na sociedade norte-americana, é importante formar alianças, coalições, porque essas divisões são precisamente o que favorece a hegemonia branca anglo-falante. Então, eu quero resistir a essa hegemonia, utilizando um término inclusive. Incluso para o pessoal que não identifica com um binário heterossexual. Então, voltando ao tema, e nosso personagem,
eu, que tem que fingir-se de caribenho, é um eco também a pessoa portuguesa brasileira Carmen Miranda do século XX, que também fingia de uma espécie de exoticismo latino-americana ou latina na vida profissional de cantante, de dançante. Sua roupa, tudo era uma evocação da explotação material, do fruto, de tudo, da Latinoamérica do século XX. E essa personagem também forma parte da novela de Kathleen de Acevedo, novela no romance Samba Dreamers. Luz Kirchner, no ensaio sobre Brazuca Literature, atribui a resistência a formar parte da diáspora latino-americana dos brasileiros a uma histórica rejeição dos vizinhos hispanofalantes na América do Sul. E você viu na introdução de ponência, eu também estou propondo que será interessante ou será uma questão que queremos retomar, considerar ou reconhecer a Brasil como parte de uma diáspora sul-americana em geral. Que é uma polêmica, eu sei. E eu quero saber como vocês percebem essa ideia de formar parte de um grupo continental sul-americano, como falou o professor Said ao princípio. Os textos brazucos que Tosta estuda dos anos 1980 e 90 reproduzem estereotipos antinegros e anti-indígenas sobre outros grupos latinex, os porto-riqueños, os peruanos, os mexicano-americanos nos Estados Unidos. Tosta atribui as atitudes desses grupos a uma identificação histórica com a cultura hegemônica e com os grupos dominantes. Nos Estados Unidos e no Brasil, reproduzem preconceitos raciais endêmicas do grupo elite em nossos países, que tornaram-se mais vociferantes nos últimos anos com a cultura branca com os gêmeos e amigos Trump e Bolsonaro. Apesar de ser explotados como imigrantes por sua identificação com a cultura branca ou europeia, anglófono, Tosta argumenta que esses brazucos não ameaçam de jeito nenhum o ordem nacional dos Estados Unidos. Até participavam na ideologia da classe dominante, segundo Tosta. Seu ensaio, pioneiro realmente dentro do campo, conclui com um desafio. Quando os migrantes brasileiros tomam consciência da sua cumplicidade e decidem, a câmbio, a procurar um lugar, e estou citando, no espaço sociocultural latino, pode deixar de ser títeres, ele fala assim, títeres do grupo hegemônico, como é identificado com outros grupos latineses ou latiné históricos, começando a lutar para reestruturar a sociedade pudente do hemisfério, a sociedade norte-americana. O interessante que quero apresentar aqui, que realmente existem exemplos atuais que demonstram como os brasileiros atuais na diáspora formam parte importante, chave, diria eu, da diáspora latino-americana atual. Quando se escreve a história do século XXI das Américas, a crise migratória atual deve ocupar um espaço principal.
no agosto, ultimamente, de 2022, Kesley Vial, brasileiro de 23 anos, morreu devido a um suicídio no centro de detenção Torrance, no estado de Novo México. Vial foi detenido após de migrar sem documentos. Foi detenido durante 4 meses, porque normalmente o que passa dentro desse centro de detenção, que não recebem acusação formal, ou, às vezes os sentenciamentos ocorrem nos tribunais massivos, sem representação legal, e, muitas vezes, recebem mentiras. Estão prometidos que se escrevem seu nome a uma deportação, pode ser reunido com seu filho, mas é mentira. E o filho e o pai ou mãe ficam separados durante meses. Não somente separados, não recebem comida adequada, muitas vezes a comida é arruinada. Isso ocorreu aqui no Jersey. Existia uma protesta de meses de greve de fome, protestando as condições da comida. Em cima, existe uma forma de torturar o corpo, forçando esses centros de detenção, mantêm uma temperatura sumamente frio para os migrantes, e muitos dos migrantes são meninos entre 18 meses de idade, meninos bebês, até adultos, separados, dormindo no chão, e sem condições para sobreviver. E, em cima, isso ocorreu durante a pandemia mundial. Vial foi detenido nessas condições e intentou o suicídio. Depois de uma semana, sem receber tratamento médico, morreu. Como resposta a essa situação, os outros companheiros do centro de detenção formaram uma greve de fome para protestar as condições. Em outubro deste ano de 2022. Mas essas condições têm uma história que data até 2018, e eu vi que não tinha índice no ano 2018. Então, pode ser que não tinha conversado sobre essas condições, ou pode ser que essa conversa sobre a diáspora está um pouco fora do campo que vocês estão considerando, mas eu acho que a diáspora como fonte de remessa, como também fonte de sonhos de muitas pessoas que querem imigrar, existe dentro do imaginário brasileiro. Até agora, quando eu estava morando por um tempo no centro do Teresina, pode ver a presença do fantasia norte-americana muito forte, né? Então, eu estou pensando nisso também, e será interessante conversar sobre essa pressão dentro da mídia, especialmente o presidente do CNN, por exemplo, de controlar o que sai nas mídias. Eu quero saber se existem notícias sobre essa situação do detenção dos brasileiros, porque não somente são brasileiros de 23 anos, senão também existem muitos casos de meninos de 15 até 9 anos, e isso foi o caso de uma pessoa que quero virar sua atenção atualmente. É interessante o comentário de Jéssica, vamos retomar isso, mas quero virar atenção apresentando o brasileiro que eu achava que ele foi a pessoa que a mim revelou essa situação, porque foi uma espécie de jornalismo cidadano
que revelou a situação dentro desses cárceres, porque não são centros de detenção do governo. De fato, quando os autoridades eleitos foram informados sobre a situação, foram negados. A pessoa que quero apresentar agora, Antar Davidson, que é um brasileiro, estudante na Universidade de Arizona, ele fala que foi o senador Merkley que inspirou sua decisão de virar-se uma pessoa que revela a realidade material desses centros de detenção. Então, vou compartilhar a pantalla agora para que vocês escutem. Ele fala em inglês e depois eu vou compartilhar a versão sobre o que ele está falando. O Antar Davidson agora revelando a situação de uma nova política. Foi totalmente sem aprovação do Congresso, foi uma decisão por fiat, um protocolo executivo, que depois, devido à protesta, foi rechaçado, mas somente depois de que milhares e milhares de meninos foram detenidos. Então, vou apresentar. Pode ver? Dá para ver? Tá abrindo aqui. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá, então eu vou... Now, can you talk about why you quit your job last week? Sure, definitely. Thank you first and foremost, Amy, for having me on the show. I just want to clarify a little bit the timeline of events. That first night when they told me not to hug, that prompted me to seek change internally. I reached out to a regional director who assured me that the next morning, she assured me that things would change, things would be different. 4 more Brazilians came. I found it extremely difficult. I tried to help through the organization. I tried to talk to people, and despite being a Brazilian citizen and having had professional translation work, they did not allow me to help. They really were blocking me at every turn. I then requested a leave, a time off, a week off to process what I had gone through. And prior to that, the CEO, Dr. Juan Sanchez, made his rounds and began asking for money. And after they denied my leave request, it was then that I made I put in my resignation as a conscientious objector. So I don't. Então, quero só aclarar, se vocês podem entender o que eu resumo, ou se outra pessoa quis falar uma tradução do Antar. Dá para entender? Vocês ouviram? Creio que sim, Laura. Se você quiser fazer depois um breve resumo, fique à vontade. Também okay. está falando uma pessoa que pode resumir-se. Pode ser uma pessoa que quer fazer voluntária. O interessante desse momento é que ele começou falando de que foi proibido abraçar os meninos. Ele queria ajudar com a tradução do português, porque dentro do grupo migratório detenido são meninos brasileiros que, em cima de tudo isso, essa situação que eu estou descrevendo, das condições difíceis, de falta de saúde, falta de comida, falta de calor, porque põe um frio, de fato, o meu estudante me informou, um estudante guatemalteco, que o centro de detenção está conhecido como hieleira, como
refrigeradora, porque é muito, muito frio ali. Mas em cima disso, os brasileiros não têm tradução, não tem tradução. Então, vamos proceder com isso, para que escutem mais sobre essa situação. Interessante porque a pessoa que dirige esse centro privado, não é um centro governamental, é privado, esse centro de detenção, é também um mexicano-americano, né? Uma pessoa, um latino também. Understand Ele pediu pra you said he was asking for money? Yes. So they called mandatory meetings at our facility, 3 different mandatory meetings. And he initially said that they need 500 more people. They're going to drop the ratio from 1 to 5 to 1 to 3 for the tender age kids. So that refers to the direct care ratios, so that they would have more staff to take care of those younger kids. 500 kids. 500 new employees, he said he needed. He told then a sob story about a minor who had come into a facility with very thick acne and how he felt so bad, despite making $1 million plus between him and his wife in federal tax dollars. He said that he felt so bad that he couldn't do anything for this child with acne. And then he proceeded to basically present this employee giving program where employees and staff were urged to give $10 of every paycheck or a one-time contribution of $240. He then had a second speaker kind of reinforce the policy while passing around papers for people to sign away their checks. I just definitely want to clarify that despite, of course, the acute problems of the zero tolerance policy, but also we shouldn't let this CEO off the hook, who's been making $1 million plus for the past 5 years off the detention of children, of vulnerable immigrant children. Então, eu vou traduzir um pouco sobre isso, que ele está indicando que ele, como foi um funcionário regular, um estudante da Universidade de Arizona, ele dava curso de capoeira ali no centro de detenção, está ao ponto de graduar-se, mas ele está ganhando o salário básico, não? O salário mínimo. E, em cima, o CEO estava pedindo que os funcionários respondam e eles pagam extra para donar a esses detenidos que estão em uma situação humana desesperante, né? Mas ele está indicando como é um sistema não governamental, é privado, é uma corporação. Os que dirigem esses centros de detenção estão ganhando salário de mais de $1 milhão. Por isso que ele pediu para sair também, né? Por isso ele pediu sair, né? mas ele pediu um descanso. Uhum. Pela situação estressante que ele experimentou, pediu um descanso, e quando foi negado esse descanso por esse mesmo CEO, ele decidiu renunciar. Então, vou prosseguir aqui com as perguntas. Talk about this moment. You talked about speaking Portuguese. You're Brazilian. Talk about the moment where you were with these children that so disturbed you. Describe the scene. Well, it was pretty much a day of being shown a very uncompassionate organization claiming to be a humanitarian nonprofit. The children were separated from their mother. And that the next day, at 2 a.m, they left, I believe it was a facility in Texas. They arrived at the Tucson facility at 9:30 in the morning, having not had slept the entire night. They were showered, fed. They went through the intake process. My shift started at 1:30, so I eventually was able to start talking to them. Initially, he understood because no one spoke Portuguese, and there's a phone translation service, but it does not work very well. The oldest brother, as soon as I started speaking Portuguese, burst out crying, and he explained to me that he thought that his mom had disappeared. In Brazil, when the government tells you that someone has disappeared, it has a very different connotation than it does here. That essentially means that they are dead. So I had to affirm to him first that his mom was not in fact dead, and then
basically proceed to try and explain to him with no clear answers kind of where his mom was, what kind of facility. We had no idea. The case managers had no idea. So then after that... Quero pausar aqui um momento para destacar a tradução que faz Antar Davidson dessa palavra desaparecido. Essa palavra desaparecido, que ele sabe que isso tem um significado muito diferente no Brasil, no todo Sudamérica. De fato, não é somente do Brasil, senão uma política de utilizando paramilitares durante a época de ditaduras de regime conservador, de desaparecer, efetivamente de detener, eliminar, torturar a muitas pessoas, não somente em Brasil, sino também foi uma política implementada em Centro-América, em Argentina, em Peru, em República Dominicana. De fato, foi uma política de segurança de Estado que afetava a todo latino-americana, né? Mas é interessante que ele tem que oferecer essa tradução para esses meninos brasileiros. Outra coisa interessante, que o tratamento do menino separado de sua mãe implica não deixar dormir, nunca apagam as luzes, trasladam os meninos às 2 da manhã, chegam, muitas vezes não davam banhos, não davam maneira de lavar a boca, e dão a mesma comida, uma comida que efetivamente ruim para a saúde. Ele faz menção aqui da condição de acné do menino por estar comendo essas comidas. E no estado de New Jersey foi o caso de que os detenidos estavam denunciando o fato de que a comida foi podrida. Então, vamos a prosseguir com o que Laura, fala. o desaparecimento, no caso da América Latina, é como se fosse uma morte não comprovada, né? Vide o caso das mães da Praça de Maio, na Argentina, que até hoje, né, justamente procuram pelos corpos dos seus parentes desaparecidos. Então, é como se não houvesse uma comprovação, né? E há nesse contexto, portanto, uma conotação muito forte quando você diz que alguém está desaparecido. Quer dizer, isso leva a crer que foi dado fim à vida daquela pessoa, né? Exato. E de fato, esses meninos assumiram isso, né? Porque, agora, eu quero... muito, eu agradeço essa aclaração, porque o terror é não saber onde é o corpo do pessoa que foi matado, assassinado, ou às vezes nunca produz o corpo, porque foram enterrados em umas fossas comuns, secretos, até jogados do avião no mar. E como não há prova, porque não se encontra o corpo, do ponto de vista do direito, não há como lutar contra, né, esse crime tão bárbaro. Exato. Por exemplo, o governo, se você não encontra o corpo daquela pessoa, né? Exato. Então, assim, a palavra desaparecida, ela tem uma função ideológica muito forte, né? Exato. E é interessante porque, efetivamente, os meninos separados de sua mãe, apesar de que o mãe não é desaparecido, o detenção indeterminável, pode ser uma detenção de meses, pode ser que não sabemos, porque muitos meninos, pelo menos 500 meninos, seus pais foram deportados. Uhum. Agora não sabem onde está seu pai. Então, estão reproduzindo essa mesma... Mas é uma volta, porque essa política de desaparição não é somente uma política implementada pelos governos latino-americanos, sino foi instruído, foi uma educação que receberam com assessores norte-americanos. Com uma política, como eu falei, de segurança de Estado,
que se implementava no Cono Sur, no Brasil, no Centro-América, foi generalizado. Então, vamos a prosseguir com a apresentação do ANTAR. I was told to supervise them in a classroom. It was a brother who was 16, his sister who was 10, and their younger brother who was 8, along with a 5-year-old Guatemalan girl who came with them from Texas and had made friends with the sister. They had begun asking me, this was about 4 p.m, they had begun asking me to sleep in a bed. They were very tired. They hadn't slept the whole night. They had just been separated from their mom. And I requested from the management if I could get beds for them so that they could sleep. They told me negative, didn't even really give me a reason. And essentially, I was forced to offer to sweep the floor to make a space for him to sleep on the floor, to which I felt extremely disgusted. And that was only the beginning. So after having asked them to sleep on the floor and sweeping the floor, I went on to teach my capoeira class, which I had been doing at Southwest Key. And then later on in the evening, it was not until 8 o'clock that the kids were assigned rooms. In Spanish and English, they were trying to explain to the kids that they would all then be separated. All 3 of the siblings in different rooms. So they responded to this by basically clinging to each other and crying. So then I was called on the radio. And I was told over the radio, Antar, come over here. You need to tell them that they cannot hug. They can't hug. So I said, I don't know that I'm going to do that, but I'm on my way. So I arrived to the scene, and the 3 siblings were clutching each other for dear life, tears streaming down their face. I approached the oldest brother, and I say to him in Portuguese, bro, you got to be strong. And he turns to me with tears streaming down his face, and he says, How can I be strong? Look at my brother, look at my sister. They're trying to separate us again. Então, vamos a pausar aqui para assegurar que estão entendendo o que está falando, Antar, porque eu acho que essa política de separação de família é uma metáfora também. Podemos ler como as pessoas que engenhavam essa forma de torturar os meninos estão implementando uma ideologia fundamental nos Estados Unidos, no Império, do individualismo. Estão insistindo que esses meninos que tinham recém perdido sua mãe não podem abraçar. Em cima, estão ordenando o brasileiro com quem eles estão querendo comunicar pela primeira vez, que ele tinha que ordenar a eles a não abraçar. E o menino contesta, como eu não vou abraçar a meus irmãos? Não sei se dá para entender ou querem complementar. Não, acho que tá ok. Tá bom. Acho que sim, foi bem esclarecedor. Tá. Pode continuar. And I didn't know. I just put my head down. I didn't know what to respond to him. Antar, how old are these children? Yes. How old are these children? These kids. The oldest brother was 6. The oldest brother was 16. The sister was 10, and the younger brother was 8. So at that moment, the shift leader ran up to me and very aggressively told me, "Diles que no pueden abrazar. Tell them that they can't hug." Now, this is also in front of other children, other employees who are watching this. And so she screams at me to tell them not to hug, that they're not allowed to hug. That's the rule at Southwest Key. And meanwhile, I'm looking at these kids. It's the two little siblings just, thinking they're going to be ripped now from their brother's arms, and the brother crying because he can't do anything necessarily. And I told her at that point, when she told me to do that, I told her, I'm sorry, but as a human being, that's not something that I could do. You're welcome to do it yourself. To which she replied, first that she would report me to the supervisor, and then she went directly to them and said, "No pueden abrazar. You're not allowed to hug." And he looks at me with tears streaming down his face in utter disbelief that would happen. It was at that moment that I realized that if I were to continue at Southwest Key, at least here in this facility, that I'd be told to do things that were against
what I'm now seeing from the response of the world is against the code of all humans' morality. I tried. Então, é muito interessante esse momento, porque o discurso de Antar revela que ele sacrifica seu trabalho para recuperar sua humanidade, a humanidade que insiste sobre a validade dos irmãos de querer abraçar. É uma metáfora também do solidariedade, revela que dentro da comunidade latino-latinex existe uma tentativa de parte das corporações de recrutar pessoas como essa mulher que gritava, diles que não podem abraçar. Essa é uma indicação de como ela está cooptada, não? Ela está implementando as diretivas neoliberais. Mas é interessante perguntar por quê? Por que o abraço é criminalizado também dentro desse contexto? Make internal change. I contacted a regional director. I noticed that it wasn't going anywhere after 3 or 4 days. I requested my time off, stating that I needed to process these very impactful and traumatizing events. I was denied after 2 days, and at that point was when I handed in my resignation as a conscientious objector to the route and the direction the organization was taking. Então, vamos parar aqui para encerrar e depois vamos a mirar os comentários que vocês colocaram. Eu quero só lembrar o término que o Antar está usando aqui, objeção de consciência, né? É uma decisão de usar o direito de dissidência, que é um término que data até a Segunda Guerra Mundial, quando pessoas rechaçaram ser recrutados para ir a lutar na guerra, né? É uma posição política também que se usava muito durante a Guerra de Vietnã, é uma decisão que tem que ver também com uma história que data até o século XIX de desobediência civil. Agora, o que eu quero destacar aqui nesse momento é que possivelmente essa posição de Antar representa uma consciência que em cima permite a todo mundo a conhecer o que está acontecendo. O público geral que pudo captar na mídia alternativa, essa mídia é uma mídia que não recebe financiamento das corporações, mas também ele apareceu em CBS, MNBC, mas eu acho que não apareceu no mundo inteiro. Eu quero saber, ainda não pude pesquisar essa parte, mas ele representa um brasileiro multilingüe. É óbvio que ele está navegando a fala espanhola, a fala inglês, a fala brasileiro nesse momento como tradutor, está representando a possibilidade de uma conexão dos brasileiros que se sentem muito isolados dentro desse contexto porque parte da resistência do término latino é que latino reemplaça o término hispano. Hispano é um término que prevalece o idioma espanhol, que por ser o idioma principal, o segundo idioma falado nos Estados Unidos e no hemisfério. Sin embargo, é uma falta de reconhecer a enorme força cultural, intelectual da língua lusófona também. Agora, tanto Luciano Tosta como eu
Eu estou propondo que é possível reconhecer a heterogeneidade do término Latinx e também incluir a diáspora brasileira. De hecho, uma pessoa como Antar está praticando essa diáspora latino-americana, porque os mesmos meninos, porque vimos que o caso dos meninos de 15 anos, de 9 anos, 8 anos, se formaram uma família alternativa com a menina de 5 anos, de uma menina guatemalteca, que elas queriam abraçar-se, né? E ele resistiu à demanda de romper essa conexão. Então, para concluir, eu quero mencionar que essa condição de detenção é como uma condição, eu acho, muito estratégica de parte da sociedade norte-americana de produzir pessoas traumatizados e atomizados, aislados, que aprendem que não pode identificar-se entre si. Porque precisamente esses laços, esses afetos, são os laços que permitem a sobrevivência, né? Esse é um exemplo de como esse brasileiro pratica o que eu mencionei antes, um jornalismo de cidadania, né? Jornalismo ativista, o fato de revelar-se como whistleblower, como uma pessoa dissidente que desobedece os mandatos da corporação e avisa a população em geral sobre essas condições que nem as autoridades eleitas tinham acesso. Isso é muito importante. Mas eu quero fazer a pergunta que ele logrou desencadenar um movimento de protesta, que logrou colaborando com um direito dos libertários do ACLU, que defende os direitos liberais, que colocaram uma detenção, uma injunção, não sei como se, an injunction, para que o ordem executivo não pude proceder. Efetivamente, no mês de julho, depois de começar muito enfaticamente em abril, em julho, o corte demandou que pararam de separar as famílias. Mas eu quero aclarar que isso não significa que pararam de detener. De fato, durante o governo de Biden, existem uns níveis de detenção mais altos. Tem 300 mil pessoas com um bracelete eletrônico, uma forma de vigilância sobre meninos e adultos igual. Existe todos os noites mais de 30 mil pessoas detenidas. De fato, tem muito menos prensa atualmente, porque os democratas estão somente falando de ganhar as eleições. Então, é interessante, por isso estou mencionando o caso do brasileiro que se suicidou em agosto de 2022, atual, durante o presidente democrático. É outro ponto, que esses direitos liberais pode ser que não pertenecem a todo mundo. Definitivamente não pertence ao hemisfério inteiro. Somente é um direito que é particular a uma pessoa que é Hunter Davidson, que fala inglês, que tem sua cidadania, tem seu trabalho, para rechazar. É importante reconhecer, ou eu quero plantear que é possível que a liberdade,
que estamos falando no índice dessa quarta reunião, essa liberdade, essa cidadania completa depende da detenção, depende da privação da liberdade dos migrantes, será? E isso é um argumento que apresenta a escritora equatoriana Carla Cornejo Villavicencio no livro uma memória que se chama Os Americanos Indocumentados, que é premiado, nos convida a fazer essa pergunta, porque ela indica como sua consciência latinex, como escritora queer, equatoriana, da diáspora sul-americana, está questionando a fantasia do sonho americano e demonstra como na sua própria família a realidade material do corpo do migrante criminalizada, sem tratamento médico, sem condições de viver com dignidade, sem liberdade de expressão, essas condições são necessários para que um grupo pequenino pode desfrutar e exercer essa cidadania liberal, esses direitos. Essa é uma pergunta. E nos deixa atisbar Carla Cornejo Villavicencio que ela precisa de usar o Klonopin, que é um antipsicótico, para sobreviver. Ela é uma pessoa que tenta o suicídio, uma pessoa que a primeira imigrante sem documentos que gradua do Harvard, mas o estresse de ser a menina, a filha de 2 pais sem documentos, cria uma situação muito difícil de viver para ela. E ela documenta essa contradição. No momento que ela pode, com seu dinheiro, seu avance, de publicar esse livro sobre os imigrantes sem documentos, ela logra poder convidar a seu pai, um trabalhador que está com vergonha para entrar no restaurante, mas ela insiste, porque ele prepara a comida normalmente para o pessoal que utiliza esse restaurante. Ela documenta que todos os restaurantes no Nova York, por exemplo, os melhores, o cozinheiro é um mexicano, e normalmente um mexicano sem documentos, mas o mesmo mexicano tem vergonha para entrar no restaurante. E nessa cena, no memória dela, está demonstrando que o sonho burguês, o sonho americano, um sonho burguês, de poder pagar um restaurante, é um sonho totalmente exclusivo, né? Um sonho, e é um cadinho migratório, estou propondo, de uma sociedade distópica, efetivamente. Essa realidade também define essas condições de muitos migrantes, incluso os brasileiros, como Kelsey Vial, que paz descansa, e Antar Davidson, que é uma europersonal, porque eu não supo dessa experiência dos meninos separados, se não for por coragem do Antar, de perder seu trabalho e falar e reclamar a sua humanidade. Com isso, eu paro e quero ler os comentários e receber algumas perguntas sobre essa conversa. Muito obrigado, professora Laura, pela detalhada exposição sobre a temática. Queria destacar a coragem do Antar Davidson, né? Muito corajoso por ter exposto essa situação. Queria também fazer um relato pessoal na condição de descendente de imigrantes sírios, que aqui aportaram na pacata Teresina das primeiras décadas do século XX, e que tiveram que esquecer as suas tradições e foram praticamente proibidos de fazer uso da sua língua materna. No caso dos meus avós, o árabe e o aramaico, eles não podiam falar árabe e aramaico, porque não eram aceitos, e isso demonstra uma situação bastante similar
a essa descrita pela professora Laura. O esquecimento de suas tradições culturais e a proibição de não falar a língua materna funcionam como um elemento proibitivo da coesão grupal, do identificar-se com aquele que provinha da mesma região ou do mesmo território. É uma situação bastante similar, uma violência simbólica muito próxima dessa, sendo que, nesse caso específico, dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, há também muita violência física, né? O fato de não dormir, de não poder tomar banho, né? O não poder abraçar o irmão não é apenas uma violência física, ela é simbólica e talvez seja, né, um dos elementos de maior crueldade em toda essa situação aqui descrita. Nós vamos passar agora, professora Laura, para algumas perguntas. Já temos uma aqui da Emily Lacerda. Ela diz o seguinte: o abraço não seria símbolo de não ter aproximação com essas pessoas, já que não seriam parte do que consideram cidadãos dos Estados Unidos latinos? É um pouco daquilo que você comentava, né? Não poder abraçar-se quer dizer que não se pode... A pessoa não se sente parte do grupo, né? Não se identifica com o outro, na medida em que é impossibilitado de manter esse contato, né? Interessante o ponto, porque realmente indica, como fala Aníbal Quijano, até ponto que essa colonialidade, esse racismo que forma parte do legado colonial, também introduz racismo dentro dos grupos aos quais pertenecemos, dentro da própria família, às vezes, né, que nos ensina, fala Carla Cornejo Villavicente, por exemplo, sobre como viver numa família do status misto, porque seu irmão tem cidadania, mas ela não. E ela admite que tem uma envidia fatal, porque ele não tem que viver com o estresse que ela vivia, né? E essas divisões facilita, como eu estava querendo proponer, facilita a dominação do elite hegemônico que quer explotar e controlar, que é uns corpos dóciles. Vamos prosseguir. E quero compartilhar também, enquanto você está fazendo essa pergunta, a foto do Kelsey Vial, para lembrar também o brasileiro que morreu por suicídio. Temos aqui agora uma pergunta da Luciana Eulálio. É a seguinte: ao considerarmos a diáspora um deslocamento forçado ou incentivado de pessoas a outros países, o fato de muitos brasileiros irem por livre e espontânea vontade aos Estados Unidos, não seria esse um fator de desidentificação com a diáspora latino-americana, além da questão de gênero e da língua? Estava querendo compartilhar isso, não entendi bem a pergunta, desculpa. Bem, me pode fazer de novo a pergunta? E quero confirmar se está... É que ela tá dizendo que uma coisa é uma diáspora forçada, um deslocamento forçado, em situações de guerra, agora como na Ucrânia, como os sírios e libaneses nos princípios da Primeira Guerra Mundial. A pessoa é forçada a emigrar. Mas há momentos na história em que muitas pessoas optam, sem que sejam forçadas, optam por sair do seu país, né? Então, ela diz o seguinte: o fato de muitos brasileiros irem para os Estados Unidos por livre e espontânea vontade não seria um fator de desidentificação com a diáspora latino-americana? Quer dizer, será que é uma diáspora latino-americana? O brasileiro pode ser considerado diáspora latino-americana esse movimento não forçado, espontâneo, portanto, de brasileiros que querem morar nos Estados Unidos, porque muito provavelmente ainda acreditam e valorizam o American Way of Life, vão apenas por isso, não são forçados? Seria isso um fator de desidentificação
sobretudo no tocante à questão do gênero e da língua. Por aí que eu acredito que ela fez essa pergunta. Uhum. Quiero ver si estoy en mute. Voy a dejar de enviar eso. É porque me parece uma situação interessante na pergunta da Luciana Eulália, que, quer dizer, esse brasileiro que migra para os Estados Unidos, querendo morar lá, muita gente que vai para Miami, por exemplo, a elite brasileira adora ter casa em Miami. Quer dizer, essas pessoas, na verdade, elas estão em busca de quê? Estão em busca de uma identificação com o American Way of Life. Quer dizer, é uma situação totalmente diferente daquele que migra porque foi forçado. Há uma opção e talvez a desidentificação exatamente com a sua própria cultura, no sentido de assumir esse American Way of Life, um estilo americano, uma identidade americana. Sim, eu estou totalmente de acordo. Estou em mute, pode escutar? Sim. Eu acho que o tema que está levantando, e obrigada a esse comentário, é que o tema de classe, né? Porque existe absolutamente a facilidade para muitas pessoas de imigrar voluntariamente, procurando o sonho americano, e outras pessoas são forçadas, mas é um pouco mais complicado, porque muitas pessoas, pode ser que estão migrando por uma questão econômica ou uma situação de violência, e acham que existe um sonho americano também, porque é um truque ideológico para engatussar, para convencer, como fala Gramsci, né, Antonio Gramsci, o consenso do grupo oprimido com seu opressor. É muito comum. Então, é um pouco complicado, mas sempre tem que ver, em cima está a pergunta da diferença entre as pessoas de uma diáspora forçada por ser parte de as diásporas escravizados, as pessoas que emigraram querendo fugir, porque existe uma vontade, né? É muito importante diferenciar nesse sentido também, né? Eu acho que tem uma outra questão aí, professora Laura. No caso das migrações voluntárias, me parece ser impossível desidentificar-se. Uhum. Talvez seja uma ilusão desidentificar-se e assumir a cultura do outro como sua tão simplesmente. Me parece ser muito mais difícil desidentificar-se do que identificar-se. Ainda que seja esse o sonho dessas pessoas, como colocou aí a Luciana. Mas me parece ser muito difícil essa desidentificação. É isso, é muito difícil porque as forças, imagina as forças culturais, essa matrizes, né, simplesmente para completar um formulário de uma visa, tem que participar em um rito de identificação com o sistema econômico, o sistema político, é uma maneira de fechar, como vimos no caso do Antar, de requerir que uma pessoa deixe de pensar independentemente, né? Algumas coisas são asseguradas. As questões ligadas às matrizes culturais, que funcionam, inclusive, no plano do inconsciente, né? Está aí a antropologia estrutural há séculos estudando isso. Por que o racismo é estrutural? Exatamente porque a gente não percebe, porque se processa no nível do inconsciente. Então, essa desidentificação, ela me parece um sonho, uma quimera tão maior do que aquela ilusão de morar nos Estados Unidos e assumir uma nova vida. Mas eu acho que o mais sagrado aqui, o que nunca se fala, é a questão da propriedade, né? A propriedade é o sistema que se funda
ao princípio. Por isso também o Brasil é muito importante para o imaginário da diáspora latino-americana, para entender, por exemplo, por isso incluímos Brasil dentro do contexto dos livros sobre a história literária dos Latinx. E é por isso, porque o Brasil tem essa história de luta de resistência contra a escravidão, mais forte no hemisfério, no quilombo. Então, gente, mais alguma pergunta? Não vi aqui mais nenhuma pergunta. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Tinha um comentário aqui da... Deixa eu ver aqui. Acho que tinha um comentário, era da Luciana também, dizendo que o Estado americano deveria dar uma resposta para essa questão social, né, que esse desaparecimento, o discurso do desaparecimento funciona pela tentativa de quererem tornar essas pessoas invisíveis aos olhos do Estado americano, e talvez isso justifique o fato do Estado americano não dar uma resposta para essa situação social tão grave. Eu não sei se você gostaria de comentar isso, Laura. Sim, surge um debate interessante nos comentários. Muito obrigada, Luciana, Maria, Libório, Eulálio. Porque acho que é certo o que você está falando, porque temos que perguntar por que que o senador do Congresso dos Estados Unidos, senador Markley, outros senadores também, não foram permitidos conversar com os meninos detenidos. Existe essa reportagem de que, então, demonstra essa necessidade de fazer invisível a essa população, né? E também se fala de que os indocumentados moram na sombra, né? Moram parte do dificuldade que eles enfrentam nessa isolação é o fato de ser invisível aos olhos do Estado americano, mas também nos olhos do resto do pessoal, né? É uma relação totalmente cotidiana, a pessoa que pode ser que esteja cozinhando a comida no restaurante onde você come, mas você nunca vai ver essa pessoa. Então, é certo que existe essa necessidade de criar o que eles falam como um sítio negro, não? Um sítio desaparecido no sentido, por exemplo, existe o caso de muitos meninos que foram trasladados a prédios vazios, prédios de oficinas, por exemplo, e deixaram os meninos, estamos falando de 30 até 100 meninos, dentro de um prédio. E uma investigadora, um jornalista, Aura Borgado, do Reveal, é um sítio de jornalismo de investigação muito importante, revelou porque uma pessoa ligou e falou, eu vejo ao lado onde eu estou morando, que estão levando dezenas de meninos a um prédio vazio, e efetivamente é um espaço invisível. Não é autorizado como centro de cuidado, é um sítio totalmente fora do mapa. Mas foi o Estado que estava fazendo isso. Que isso lembra muito das condições, revela um poder excessivo do Estado de controlar as vidas dessas pessoas. Aqui em Teresina, quando o Teatro 4 de Setembro foi inaugurado, havia uma sala específica para as populações mais pobres no teatro, para que não se misturassem com a elite. E os piores horários das apresentações artísticas os melhores eram permitidos apenas para membros da elite, os piores eram destinados às pessoas mais pobres. Geralmente, meio-dia, 2 da tarde, no horário
de muito sol e de intenso calor. E para que não se misturassem, elite e pessoas pobres, haviam salas em separado, uma espécie de invisibilidade, né, dessas pessoas. Ok, gente, não há mais perguntas. Nós temos aqui alguns comentários, professora Laura. Sebastião, boa tarde, ótima aula. Mônica, precisamos de reflexões como essa. Luciana, que muito boas questões trazidas por você nessa palestra. Enfim, então, muitas... A Juciena, gostei muito das colocações. Então, como as pessoas estão agora se dirigindo para a próxima palestra, a gente vai encerrar por aqui. Não sem antes agradecer imensamente a professora Laura, renovando o prazer de estar mais uma vez com ela, ainda que remotamente, agradecendo as perguntas de todos, as participações, as presenças, e, mais uma vez, nos congratulando com a organização do Endis, do quarto Endis, deixando muito claro o esforço que é para essas pessoas realizarem um evento como esse. Estão todos de parabéns. Professora Laura, você gostaria de algumas palavras finais? Somente quero enviar um abraço muito caloroso. Obrigada pela oportunidade de compartilhar e sentir essa saudade com vocês, esse desejo de conectar novamente, de compartilhar conhecimentos e tentar tomar essas ligações para não ficar aislados. Ok, gente, então, obrigado, boa tarde, Laura, prazer, tchau para todos, abraço. Obrigada.